Aí ele pergunta assim, e se o Crespo for mandado embora? Putz. Já tem esse risco? Cara, assim, ó, hoje... Porque ontem eu já vi muito São Paulino questionando algumas escolhas ali do Crespo. Ontem a derrota, por mais que o Caleri tenha colocado na conta dele, e de fato ele não poderia ter perdido aquele gol, um cara do tamanho... mas estava no 1-0. Beleza. Ontem foi um domínio total da Portuguesa. Depois ele fez 1-1. Sim, foi um domínio total. Não dá pra pôr na conta o São Paulo foi dominado por um time que joga a Série D hoje. Viola? Sim. Não poderia ter perdido aquele gol, ponto. Beleza, ele chamou a responsabilidade. O Caleri é um cara que é de caráter, é um cara que bota a cara pra bater e tal. O cara tava 9 meses sem jogar. Tem tudo isso. Beleza. O Caleri é um líder do elenco. O Caleri é um dos capitães do time. Ponto. A derrota do São Paulo ontem você pode colocar com muita tranquilidade na conta do treinador. Isso, internamente, todo mundo sabe. Isso é uma opinião interna. Mas, o que é a opinião interna? Não tem ninguém hoje. São Paulo, todo mundo dá uma debandada. Então, sabe por que o Crespo não cai? Porque não tem quem o mande embora. Isso. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Chegamos. É aí que eu quero chegar. Quem vai mandar o Crespo embora? É a mesma coisa que eu falo, quem vai mandar o Rui Costa embora? Uhum. Eu respeito todas as apurações de colegas, mas teve gente colocando notícia de que o Rui Costa ia ser mandado embora. Como é que você vai mandar o Rui Costa embora? Quem vai ser o executivo? Quem que vai tocar as negociações que estão acontecendo? Quem é que vai negociar com o Pazo o Alisson? O Crespo? O Arrim Assis, que tem todo o entorno político para fazer? É a mesma coisa com o Crespo. Como é que você vai trocar um treinador? Quem vai chegar agora? Quem vai contratar um novo treinador agora? Então, assim, é uma pergunta boa, muito boa, mas é uma pergunta muito difícil de responder. E é uma pergunta que só os resultados podem responder. Aí o programa aqui não é de opinião, a gente vai dar opinião nos outros lugares, mas a gente está trazendo que é o termômetro, a temperatura. Eu não acho correto colocar a culpa no Crespo. A resposta para essa pergunta é para os resultados. E olha a sequência que o São Paulo vai ter pela frente. Tem o Palmeiras. O cara perguntou aqui, tem uma notícia boa do Palmeiras? Tem, que o próximo jogo é com o São Paulo. Ou essa não. Notícia boa. Ou não, né? Ou não, é clássico, cara. Clássico equivale. Olha o Corinthians, o São Paulo contra o Corinthians na Neoquímica. A gente achou que o Corinthians ia equivale. passar o carro, foi 1-1. Clássico equivale. Agora Então, mas aí voltando, ele tem um clássico com o Palmeiras e ele estreia no Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Em casa. Putz. Quarta-feira que vem. Mas o Flamengo já pensando talvez um pouco na Supercopa do Brasil também, né? Talvez não, beleza, pode pensar na Supercopa, mas aí sai o Carrascal, entra o Luiz Araújo. Aí sai o Arrascaeta, vem não sei quem. É um Bruno inferno Henrique, o Bruno Henrique. É um inferno aquele time. Pedro, você só pode jogar 45 minutos esse jogo, tá? E no segundo tempo entra o Bruno Henrique. Pronto. Beleza, sai o Emerson Royal, entra o Varela. Ontem foi assim, né? Ontem foram mais de 30 finalizações, cara. Léo Jardim, coitado, pegando tudo que era um bombardeio, foi ali. Mas é isso, então assim, existe insatisfação com o Crespo? Já existe isso? De quem? Depende, né? Da torcida? Isso. Parte sim. Porque a torcida a torcida estava fechada com o Crespo, não estava? A torcida é fechada com o Crespo pelas declarações que ele dá, com um cara que fala as verdades, Isso. um cara que fala o que fala, representa o torcedor nas entrevistas coletivas, tem falado o que ele tem falado sobre as questões políticas e o que acontece na política do São Paulo, o torcedor se sente representado, mas dentro de campo, o São Paulo não entrega aquilo que o torcedor espera. E aí entra um pouco do trabalho da comissão técnica. Isso é um ponto. Uhum. Se você me perguntar se os jogadores são fechados com o Crespo, eu tenho dúvida. Mas aí as imagens podem me desmentir. Porque assim, quando você vê o Luciano falando o que falou, indo abraçar o Crespo, talvez desminta. Sim. Se você vê o Tapia fazendo o gol,
indo lá abraçar o Crespo lá em Itaquera. Desmente. Então, assim, E o Lucas? é tudo muito inconclusivo dentro do São Paulo. É muito difícil você tirar conclusões. E eu não estou falando que eu estou vendo imagem e vendo... Eu estou falando de apuração. Porque, assim, você apura com um tem uma verdade lá dentro. Sei. E aí você vai falar com o outro tem uma verdade. Quem está lá no Morumbi envolvido com a política tem uma verdade. Quem sobrou hoje, né? É isso que eu ia falar, porque todo Quem mundo tá sobrou saindo. hoje. Porque o Carlos Magno saiu também. Quem está no CT hoje tem uma verdade. Então, assim, hoje dentro do São Paulo No é clube tudo social muito... é outra. Hoje dentro do São Paulo é tudo muito inconclusivo. Ontem o Crespo ele também foi questionado, porque agora tem essa questão do Caleri, do próprio Lucas, e o próximo jogo também é em Barueri. E a gente sabe que existe ali por parte do São Paulo e de alguns jogadores do São Paulo essa restrição ainda, A tendência é que o Lucas não jogue. Não jogue. Tendência. Porque ontem o Crespo falou assim na entrevista, vamos ver, vai depender dele. Como é que vocês veem isso? Que ele tá meio que responsabilizando o Lucas pela escolha ou não, a gente tem que ter calma para preservar o jogador? Vamos falar, isso não é legal. Isso não é legal. Se você pegar como postura de treinador, depende dele. Não, isso a postura do treinador vou conversar com o jogador, departamento médico, vou conversar com o departamento médico, vamos tomar uma decisão em conjunto. Vamos ver o que é melhor pro time, melhor pro grupo, pra sequência do Lucas. Passa um ar de tipo assim, tá a modo foda-se. Ou tipo, ele não... gerou uma insatisfação de uma certa maneira. Ou do tipo, ele não tá afim, né? Pode parecer isso daí. O cara se não quiser, ele que não tá recado querendo. isso passa pro torcedor? E até pro elenco aliás, também, né? aliás, o torcedor de São Paulo que estiver no chat, me ajude com essa questão. Porque assim, eu olhando isso, me passa uma sensação de tipo assim, cara... e aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa de dentro de São Paulo, perguntando exatamente sobre isso, e a resposta foi difícil. Então, eu achei meio estranho também quando eu ouvi. E até gerou uma certa insatisfação pela maneira como foi tratado, gerida essa situação, né? E aí, Fê, vamos voltar no tempo, na linha do tempo disso. O Júnior Pedroso, empresário do Lucas, vai lá e plau. Isso, nos stories, não foi? Foi lá e plau no Crespo. Então, será que é uma, tipo... cara, se o seu empresário tá reclamando de mim... Não, e o Crespo tinha dado aquela outra declaração também. Protagonista fala com protagonista, empresário fala com empresário. Foi na última... na Neoquímica Arena. E aí vamos voltar na linha do tempo do ano passado. Crespo fala, preciso de jogadores saudáveis. Isso é uma outra... Então, assim, cara, não é possível que essa relação seja saudável. Tá meio na cara, não me parece. Então, assim, e aí quando você vai questionar fontes dentro do São Paulo sobre esse tema, a resposta é difícil. Ninguém quer se expor. Então, e aí, ninguém quer falar sobre esse tema. Então quer dizer que alguma coisinha... O Herman falou o seguinte, eu estou fechado 100% com o Crespo, não adianta demitir o treinador. Ontem a gente viu, e até o Davi contou aqui pra gente no começo, né, o torcedor lá da Portuguesa, que ainda teve dificuldade para entrar no Morumbi, porque o facial não tava... Né? Quer dizer, até essa questão. Total acesso, né? Total acesso, E o Casares renunciou? Renunciou, uma carta de renúncia de 10 páginas, onde ele fala dos feitos, diz que está sendo vítima de acusações falsas, de exageros, de coisas que estão saindo na mídia que não são verdadeiras, que vai provar tudo. Enfim, é uma carta que deixa ainda mais o torcedor São Paulino bravo, né? Aí a declaração ontem ali do Ministério Público, né, ali na polícia... Que o Morumbi virou um caça-níquel, isso vai totalmente contra aquilo que ele escreveu na carta de renúncia. Né? E essa palavra das autoridades é uma palavra pesada, né? Não é? Assim, trazendo um pouco do termômetro de quem eu conversei depois da renúncia, eu conversei com gente do Morumbi e eu conversei com gente do CT, da Barra Funda. E assim, a impressão de muita gente depois da carta da renúncia
por mais... todo mundo tem direito à defesa, todo mundo é inocente antes que se prove, Claro. Antes que se prove qualquer coisa. Beleza, né? Então, o Casares é inocente antes de qualquer comprovação. Vamos pensar isso. Beleza. Ele está se defendendo na justiça e tudo mais. Só que a carta dele de renúncia, e eu estou trazendo aqui informação, tá? A carta dele de renúncia, para muita gente dentro do clube, é assim, será que ele não vai fazer nenhum meia-culpa? Será que não tem nenhum pedido de desculpas? Nunca foi assim, né? Será que não tem nada que ele fez que seja plausível para falar, opa, isso aqui não foi legal? Só tem assim, ó, deixou um time competitivo, deixou um título, fez isso, fez aquilo, e o São Paulo nessa condição, a ponto de uma autoridade falar que o Morumbi virou um caça-níquel. Então, assim, é totalmente descolado da realidade. Então, muita gente dentro do São Paulo, Morumbi e Barra Funda, entende que a carta de renúncia do Casares totalmente descolado da realidade que é o clube, do jeito que o clube está hoje. Então, assim, não à toa, logo depois da renúncia do Casares, caem diretores importantes e o CEO do clube. E ele renuncia também ao São Paulo para não perder os poderes políticos também, né? Como conselheiro. Então você vê que, como assim, ele não quer largar o osso de nenhuma maneira, né? Ele renuncia para ter poder político nos bastidores, como conselheiro e tudo mais, mas o impeachment ele não vai querer ter se ele essa sofre marca, o impeachment, né? ele perde esses direitos. Sim. Né? Que, aliás, isso que o Arnaldo falou é muito interessante, porque assim, o São Paulo tem a mesma capacidade de investimento do que o Palmeiras na base. Tá? Dessa captação de atletas, 13, 14 anos, sem querer reentrar nesse assunto, mas é a mesma quantidade de dinheiro. Ou seja, o São Paulo tem potencial para fazer a mesma coisa que o Palmeiras faz na base. E estrutura física, etc. e tal. Então, o São Paulo tem o caminho para sair do desastre, né? Ele tem o caminho. O torcedor precisa ter um pouco de paciência com alguns jogadores, não pode queimar alguns jogadores, mas o São Paulo tem o caminho para, em vez de ficar contratando alguns pé torto aí que ganham uma baita grana, mas aí o empresário ganha também, aí o dirigente ganha também, etc., usar os jogadores da base, né? Como o Arnaldo disse, é um sucesso na Copinha, o menino entrou bem ontem, não dá para entender, assim, quer dizer, entender dá, né? Mas entender dá. O Dá pra caminho entender. o São Paulo tem. É isso. Júlio Gomes, eu vou me despedir de você, que você está aí em Jericoacoara. Você entrou aqui só para zoar a gente, porque a Portuguesa ganhou e a Só gente pra perdeu. tripudiar. Então, bom descanso para você aí. Obrigado. Valeu. Vou aproveitar aqui o finzinho de férias e na quinta-feira estamos de volta do estúdio caseiro. Beleza. Um abraço para vocês, saudações lusitanas. Valeu, viva a Lusa. Casão, vamos lá. No nosso tempo era clássico, ainda é, historicamente é um clássico, e a Portuguesa ganhou, mas tem todo esse cenário que o São Paulo, que o Arnaldo falou aqui. A base, o Alan Barcelos, os erros do Crespo, o cenário é esse, fora tudo que está acontecendo fora de campo. O São Paulo, o cenário é muito. Se ganhar a Copinha, como o Arnaldo falou, o cenário vai ser o mesmo do ano passado. Só que as coisas mudaram no São Paulo. Vamos ver se esses dirigentes agora, ou se essa mudança, eles vão utilizar melhor os jogadores da base, até em negociação. Porque o Corinthians foi pro fundo do poço fazendo a mesma coisa, gente. O Duílio exterminou uma geração de jogadores da base do Corinthians inteira, vendendo a custo de banana e às vezes dando o jogador, e foi pro fundo do poço. O São Paulo começou a fazer a mesma coisa e começou a ir pro fundo do poço, né? Eu acho que tem que usar melhor os jogadores da base no time profissional, e também as negociações têm que ser melhores, tem que ser melhor pro clube, entendeu? Não melhor pro empresário, não melhor pro dirigente que está fazendo, está sendo intermediário na negociação. Quando se vende um jogador, o cara tem que pensar no clube. Era o que o Vicente Matheus fazia, por exemplo, né? Matheus, lá atrás, do Corinthians, ele nunca roubou o Corinthians, ele pôs dinheiro. E negociar contrato com ele era uma dificuldade, porque ele pensava no clube, né? E isso está faltando no Corinthians e no São Paulo, atualmente, e no Santos, principalmente, pensar no clube ao invés de pensar na negociata. Em relação ao jogo, eu vi o jogo, boa parte do jogo, foi isso mesmo, o Português estava bem organizado, certinho, um bom time. É um clássico como é Flamengo e Vasco, Tironi. É a mesma coisa. Isso. Os dois são clássicos, por causa da história, né? E o São Paulo, a Portuguesa ter ganho esse jogo foi ruim para o São Paulo, mas fez um bem para o futebol.
principalmente futebol paulista. Começa a se prestar atenção na Portuguesa de novo. A Portuguesa ganhou um clássico, todo mundo olha um pouco para a Portuguesa, porque a Portuguesa sempre foi um grande time. E eu tenho um carinho muito grande para esse jogo, São Paulo e Portuguesa, porque foi o jogo que eu estreiei no São Paulo. Eu estreiei no São Paulo e Portuguesa, no Morumbi. Então, assim, o São Paulo tem que tomar cuidado no Campeonato Brasileiro. Se não se reorganizar, se não ficar... se não montar um time competitivo, se não utilizar melhor os jogadores da base, os jogadores que se destacam mesmo, como se Ferreira, né? É Paulo Ferreira? Pedro Ferreira. Pedro Ferreira. Foi uma enfiada de bola espetacular, mas eu vou ver o lado do centroavante. Quem propôs a jogada foi o Carelli. Claro. Caleri saiu correndo lá do outro lado e aí o garoto viu o buraco para onde o Caleri estava indo. O Caleri fez a movimentação certíssima, não entrou em impedimento, ele veio em diagonal, então ele veio passando na frente da defesa da Portuguesa, ficando em condições legais. E o moleque enfiou a bola precisamente. O mérito foi a força que o garoto colocou na bola, que deixou o Caleri na cara do gol, né? O Caleri não precisou pensar em nada, mas a proposta da jogada foi feita pelo Caleri. Perfeito. Então é isso. Eu concordo com o Arnaldo na questão de, se ganhar a Copinha, tem que se pensar melhor nos jogadores que tem na base. O São Paulo não pode sair contratando jogador igual ao que tem em casa. Eu acho horrível quando um time contrata jogador igual àquele que já tem. É isso. Mesmo nível técnico. Pra quê? Perfeito. Então dá espaço pro garoto da base. Na noite desta quarta-feira, 21, o São Paulo entrou em campo no Morumbi IS para enfrentar a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, em um duelo que prometia reação e bom desempenho diante da torcida. A bola rolou às 19h30, horário de Brasília, mas o que se viu foi uma partida marcada por oscilações, dificuldades coletivas e muita luta até o fim. O primeiro tempo terminou sem gols, com poucas chances claras e um tricolor encontrando dificuldades para impor seu ritmo. Já na segunda etapa, a partida ganhou intensidade. René abriu o placar para a Portuguesa logo no início, mas o São Paulo reagiu rapidamente, com Caleri mostrando mais uma vez sua importância ao marcar e deixar tudo igual. No entanto, o equilíbrio durou pouco. René voltou a aparecer, sofreu pênalti e converteu, recolocando a Luz em vantagem. Na sequência, Maceió ampliou para a Portuguesa, complicando ainda mais a situação do tricolor. Mesmo assim, o São Paulo não desistiu. Caleri marcou novamente, diminuindo o placar e reacendendo a esperança da torcida, mas o esforço não foi suficiente para evitar a derrota. Análise de Hernan Crespo em São Paulo x Portuguesa. Mesmo jogando em casa, a equipe comandada por Hernan Crespo não conseguiu apresentar um bom desempenho coletivo. O time mostrou dificuldades na criação de jogadas, ritmo abaixo do ideal e pouca agressividade ofensiva, fatores que facilitaram a organização defensiva da Portuguesa. Atento ao que acontecia em campo, Crespo promoveu mudanças logo no início do segundo tempo. Negruxi deixou o gramado para a entrada de Marcos A, buscando mais intensidade no meio-campo. Aos 12 minutos, novas alterações. Saíram Pablo Maia e Lucas, entraram Luciano e Bobadilla, em uma clara tentativa de acelerar o jogo e aumentar o poder ofensivo da equipe. Mais tarde, aos 25 minutos, Luca foi substituído por Pedro Ferreira, o que deu mais profundidade ao ataque e melhorou a circulação da bola. O impacto foi imediato. Pedro Ferreira deu assistência para o primeiro gol de Caleri, mostrando que as mudanças surtiram efeito. Mesmo com novas tentativas, como a entrada de Tapia no lugar de Cédric, o São Paulo não conseguiu buscar o empate e acabou derrotado diante de sua torcida. Agora, o elenco tricolor já vira chave e começa a se preparar para um dos jogos mais importantes da rodada. No próximo sábado, 24, o São Paulo encara o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, em mais um grande clássico que promete fortes emoções. Torcedor tricolor, agora é com você. Mesmo na derrota, o São Paulo mostrou luta e reação. Você confia no trabalho de Crespo? Acredita em uma grande resposta no clássico? Deixe nos comentários sua mensagem de apoio, sua opinião e sua paixão pelo tricolor. Vamos mostrar a força da torcida.